No princípio, antes que o tempo existisse, tudo era um vazio escuro e sem forma. A terra era um abismo profundo coberto por trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a voz de Deus ecoou na imensidão: haja luz! E de repente uma luz gloriosa explodiu, rompendo a escuridão. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia e as trevas chamou noite. E assim se fez o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento para separar águas de águas. Ele criou o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. E assim se fez o segundo dia. Então Deus ordenou que as águas se ajuntem num só lugar e apareça a porção seca. E assim a terra surgiu. E Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. E a terra se cobriu de verde. E assim se fez o terceiro dia. E Deus disse: haja luminares no céu para separar o dia da noite. Ele criou o sol para governar o dia, e a lua e as estrelas para governarem a noite. E assim se fez o quarto dia. A seguir, Deus ordenou: povoem-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. E os mares e céus se encheram de vida. E assim se fez o quinto dia. E Deus disse: produza a terra seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, selvagens e os que rastejam. E assim foi. Então, como o ápice de sua criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Para este homem, Deus plantou um jardim no Éden, um lugar de beleza perfeita, com rios de água pura e árvores de frutos deliciosos, onde o homem viveria em perfeita harmonia com seu Criador e toda a criação. No coração do Éden, Adão cuidava do jardim, mas sentia em seu peito um vazio. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Então Deus fez Adão cair num sono profundo e de sua costela moldou a mulher. Ao despertar, Adão a viu e seu coração se encheu de alegria. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E no paraíso, os dois viviam em perfeita harmonia, nus e sem vergonha. No centro do jardim, Deus colocou duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente, a mais astuta de todas as criaturas, aproximou-se de Eva e sussurrou: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente semeou a dúvida, prometendo que seus olhos se abririam e que eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto. Era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou o fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Naquele instante, a inocência se foi. Seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Tiveram medo e se esconderam da presença de Deus. Mas Deus os chamou: onde estás? E o homem, com medo, confessou sua desobediência. A harmonia foi quebrada. O Éden, antes um lar, agora se fecharia para eles. Por sua desobediência, o homem conheceria o trabalho árduo, a mulher, a dor e ambos, a mortalidade. Expulsos do paraíso, eles olharam para trás uma última vez, vendo os portões fechados e uma espada de fogo guardando o caminho para a árvore da vida. A jornada da humanidade na Terra havia começado. Com o passar dos séculos, a humanidade se multiplicou e encheu a Terra. No entanto, a semente da desobediência floresceu em uma escuridão profunda. A maldade cresceu sem controle e a violência tornou-se a linguagem comum. Deus viu que toda a intenção dos pensamentos humanos era continuamente má. A terra, antes perfeita, estava agora corrompida e o Senhor se entristeceu em seu coração por ter criado o homem. Mas em meio a essa perdição, uma luz de retidão brilhava. Havia um homem chamado Noé. Ele era justo e íntegro em sua geração e andava em comunhão com Deus. Enquanto o mundo se afogava em pecado, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus revelou a Noé seu plano: destruir a vida na terra com um grande dilúvio, mas salvar Noé e sua família. Ele ordenou:
constrói para ti uma arca de madeira. Por anos, sob um céu claro, Noé e seus filhos trabalharam, construindo a imensa embarcação, exatamente como Deus havia instruído. As pessoas ao redor zombavam, incrédulas diante daquela obra monumental, sem nenhuma nuvem à vista. Quando a arca ficou pronta, Deus ordenou que Noé reunisse pares de todos os animais e os levasse para dentro. Então Noé, sua família e toda a vida que seria salva entraram na arca, e o Senhor fechou a porta. E a chuva começou. Caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo tudo, até as mais altas montanhas desapareceram. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. Apenas a arca flutuava sobre a face das águas. Finalmente as águas começaram a baixar. A arca pousou sobre as montanhas e Noé abriu a janela. Ele, sua família e os animais saíram para uma terra lavada e renovada. Em gratidão, Noé construiu um altar e adorou a Deus. E Deus estabeleceu uma aliança, colocando um arco-íris no céu como sinal de sua promessa. Nunca mais destruirei toda a vida com as águas de um dilúvio. O arco-íris permanece até hoje como um lembrete da fidelidade e da misericórdia de Deus. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam pela terra. Unidos por uma só língua e um só propósito, eles se estabeleceram em uma planície e, em seu orgulho, decidiram se exaltar. Vamos, disseram eles. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ele viu o orgulho em seus corações, uma repetição da antiga ambição de serem como Deus. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então Deus confundiu suas línguas, para que um não entendesse a fala do outro. O caos se instalou, a construção cessou, e de lá o Senhor os espalhou por toda a superfície da terra. A torre da vaidade humana foi abandonada, mas no meio das gerações espalhadas, Deus escolheu um novo começo. Ele encontrou um homem em uma terra distante, um homem de fé chamado Abrão, e em uma noite estrelada, Deus o chamou para fora de sua tenda e lhe fez uma promessa que mudaria o curso da história. Olha agora para os céus, disse Deus, e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim termina o início de tudo. Gênesis, o livro que revela a origem da criação, da humanidade, do pecado e da promessa da redenção.